dia, seu Edmundo, bom dia. Bom dia. Bom dia, Brasil! Bom dia! Quem vos fala é Edmundo Amado, conhecido como Mestre Dinho. Eu sou mestre de obras e instrutor. Construção JC. Na tela do vídeo, quero destacar a viga baldrame completamente pronta. Dentro da técnica foi feita a impermeabilização logo após a retirada das caixarias. A impermeabilização é responsável por proteger tanto a fundação quanto a alvenaria e seus revestimentos da umidade e infiltrações. O mestre de obras ou o responsável qualificado. É melhor realizar a conferência se o impermeabilizante foi aplicado na viga baldrame inteira. É muito comum aplicar o produto somente na face superior, caso sejam aplicadas 2 demãos de impermeabilizante. Verifique se as demãos foram cruzadas. Nesta obra aqui, foi feito tudo de maneira correta. A largura viga baldrame nunca é menor que o tijolo ou bloco e geralmente segue a mesma largura da coluna pilar. Não existe uma regra exata para dimensionar o tamanho da viga, é necessário um estudo mais aprofundado. Este estudo é feito por um engenheiro calculista e faz parte do projeto estrutural. Conforme está na tela, o pedreiro Eli e o servente Lázaro. Iremos agora construir as paredes dessa casa sobre a viga baldrame. Sendo assim, irei falar sobre alvenaria. Na verdade, a alvenaria é um elemento construtivo fundamental no projeto estrutural de uma construção. Uma boa alvenaria ajuda no bom desenvolvimento das demais atividades, além de contribuir com a segurança da obra. Portanto, os tipos de alvenaria são alvenaria estrutural e alvenaria de vedação. E a principal diferença entre elas é que a alvenaria estrutural, que utiliza o bloco estrutural, tijolo estrutural, tijolo de concreto, bloco de concreto, etc., serve como a própria estrutura da obra, dispensando armações
de ferro e aço. Acontece que a alvenaria de vedação suporta apenas o seu próprio peso, por isso necessita de vigas e pilares para dar sustentação. Um tipo não substitui o outro, pois cada um exerce uma função. Não há como a alvenaria de vedação substituir a alvenaria estrutural, uma vez que ela não pode desempenhar a função de estrutura no projeto. As opções mais comuns de sistemas construtivos estruturais são a estrutura de concreto armado e estrutura de aço, que são preenchidas com paredes de alvenaria de vedação ou a própria parede de alvenaria estrutural com bloco estrutural. O tijolo de concreto, bloco de concreto, bloco estrutural ou tijolo estrutural é o elemento mais utilizado para a construção de paredes estruturais hoje em dia. Quero destacar esse tipo de bloco que o pedreiro Eli está trabalhando é bloco de vedação, ou seja, alvenaria de vedação. Falando sobre alvenaria de vedação, que normalmente está presente na maioria das obras existentes, são as paredes usadas na estrutura convencional de concreto armado com ferro, aço, pilares e vigas, que fazem a função estrutural da obra. O fechamento das paredes é feito com blocos de concreto ou cerâmico, que não precisam de muita resistência por ter armações, vigas e pilares como sustentação. Portanto, a alvenaria estrutural possui as mesmas funções da de vedação, porém desempenha ainda a função estrutural na obra. Ela garante a segurança da construção sem a utilização de estruturas armadas com ferro e aço, e substitui as vigas e pilares com os próprios blocos de concreto, que possuem resistência elevada e são capazes de suportar além do seu peso. Os blocos devem atender à resistência necessária para suportar o peso da obra, já que possuem a função de estrutura. A resistência da argamassa também deve ser avaliada de acordo com cada tipo. O uso de bloco de concreto na alvenaria estrutural é mais eficaz em relação ao uso do tijolo, pois os blocos de concreto permitem a coordenação modular do projeto. A construção de uma casa feita por etapas levar em consideração a viga baldrame ou o alicerce, alvenaria das paredes, laje e telhado, parte elétrica e hidráulica, reboco e pintura, demais itens de acabamento. Montar uma parede é uma etapa que seja bastante cuidado, pois se for feito errado este trabalho, você poderá ter problemas com assentamento de portas, gasto em excesso com reboco
entre outros problemas no decorrer da construção. Na sequência, irei mostrar como levantar uma parede passo a passo. Com este vídeo de demonstração de um profissional da construção civil, mostrando o uso correto dos materiais, como a massa de assentar os tijolos e ainda o uso correto das ferramentas que são usadas por pedreiro na construção civil, como o prumo, para o alinhamento das paredes, o esquadro, para fazer o esquadrejamento da casa, entre outras ferramentas. Esse vídeo mostra o uso de blocos de vedação. Aproveitando a oportunidade, eu quero aqui falar sobre paredes tortas. Um dos problemas comuns na construção de uma casa são as paredes tortas, que causam bastantes dores de cabeça para fazer a sua correção, onde geralmente é necessário bastante massa para o reboco ou problemas no assentamento de portas, armários, embutidos e demais objetos de casa que usam na parede como base. Quero fazer algumas considerações. As paredes de uma casa é a etapa da construção onde normalmente podemos observar maior rendimento no trabalho, uma vez que é bem rápido o processo, especialmente se você estiver usando blocos grandes que dão maior rendimento ainda. Uma parede é composta pela parte estrutural de vedação. A estrutural são as colunas de concreto e aço que farão a sustentação do telhado, laje e a casa como um todo. A parte de vedação é o restante da parede que pode ser fechada com diversos tipos de materiais, inclusive para paredes internas. As paredes externas precisam receber tratamento especial contra a umidade, isto é, de fundamental importância para evitar que a água da chuva ou outras fontes de umidade venha penetrar na mesma, causando infiltração, mofo e deterioração da parede. O custo para levantar uma parede está diretamente relacionado ao tipo de material que é usado, como, por exemplo, tijolos ou blocos cerâmicos, blocos de concreto e outros. Ainda deve-se considerar o tipo de coluna, a quantidade de ferro usada nela, largura e outros. Dica do mestre Dinho. O profissional qualificado está ciente que não podemos construir uma casa com blocos de vedação, sem pilares, vigas e alicerces.